Olá, pessoal do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu estou feliz de chegar até vocês pelo celular, pelo computador. Hoje nós vamos continuar com o mesmo assunto que nós estávamos tratando nas aulas presenciais há um mês atrás. A diferença é que a partir de agora a gente vai se encontrar sempre pelo celular, tá bem? Então, no último momento, nós estávamos tratando do final do período da chamada República Oligárquica e o início da nossa Era Vargas, né? Eu ia explicar para vocês como é que se dá essa transição, qual é a ruptura que acontece no Brasil para iniciar a Era Vargas, né? Então vamos aqui relembrar quais são alguns aspectos da política dessa República Velha, pessoal, ou República Oligárquica, né? A República Velha, ou oligárquica, como o nome já diz, ela estava relacionada aos poderes locais, a uma elite local, né? Por isso uma oligarquia, que essa elite ela não abre mão do poder. Então o poder ele é partilhado por muito poucos, né? Não existe uma democracia ampla no Brasil. E aí essa democracia, ela é muito limitada por alguns aspectos. Vamos relembrar quais são eles, né? Então, um primeiro aspecto que deve ser mencionado é a ausência de uma justiça eleitoral, uma justiça própria para cuidar do processo eleitoral. É a questão do voto aberto. Então, esse voto ele é livremente declarado, né? A pessoa ela não pode votar secretamente, o que faz com que a elite local tenha controle sobre os votos. Então, esses aspectos acabam criando uma maneira de fazer política no Brasil. E essa maneira, esse grande acordo, ele se estabelece desde o nível local até o nível federal. Quais que são algumas das amarras, né, que costuram esse processo eleitoral? Nós temos que seguir lá do nível local, né? Se a gente olha como é que aquelas pessoas, né, homens e alfabetizados, que era quem tinha direito à votação, como era que eles acessavam o voto? Eles iam acessar o voto, né, sempre através da figura de um coronel. Então esse coronel acabava por indicar e controlar o voto dessas pessoas, né? Ele indicava e ele controlava porque ele sabia exatamente em quem essa pessoa votou, já que o voto não era secreto. Então aqui nós temos um processo que passa desde do voto que é chamado voto de cabresto. Então esse coronel ele está indicando em quem votar e ele está negociando com esse pequeno proprietário ou mesmo morador da sua fazenda, ele está negociando esse voto. Então existe uma reciprocidade, embora essa reciprocidade ela seja desigual, né? Existe aqui uma reciprocidade, ou seja, há uma troca, mas uma troca com uma hierarquia, né? Quem comanda é sempre esse coronel. E aí ele troca alguns favores, ele troca cargos públicos, ele troca produtos, né? E ganha o voto. Então ele faz esse processo a nível local, né? A nível estadual, nós temos a soma de vários coronéis. Então, na mesma região, vários coronéis eles vão disputar para que lado o voto deve caminhar. Quem fizer uma melhor aliança entre os coronéis vão eleger os governadores. Então a política dos governadores está associada com esses coronéis também. Vejam vocês, um candidato a governador, ele tem que ter vários coronéis fortes aliados a ele e contar que esses coronéis consigam um número de votos suficiente para elegê-lo. Então nós temos aqui uma disputa ainda entre as elites, né? Quem vai conseguir o maior número de coronéis? Quais coronéis têm mais poder, conseguem mais votos? Então é uma política que é muito marcada pela corrupção, né? A corrupção porque a própria instituição do voto, a própria democracia permite essas brechas.
Então nós temos essa política que ela vai durante todo o período que a gente chama de República Velha, né? Uma política viciada, mas que funciona, existe um pacto. E esse pacto ele funciona em todos os níveis até o nível federal. Esse pacto ele começa a ser abalado, né, com a crise de 1929. Então nós temos uma crise internacional que interfere nas exportações do Brasil, principalmente nas exportações de café. Nós temos uma crise interna econômica por conta dessa crise de 29. E aí os arranjos políticos eles também começam a ficar abalados. Quem primeiro faz, digamos assim, uma jogada no sentido de quebrar com algumas organizações do pacto entre governadores, né, do pacto político, é o presidente Washington Luiz, né? Washington Luiz, ele não apoia um candidato mineiro durante a reeleição. Então ele quebra com esse pacto entre os estados, né? Então ele vai buscar, né, uma eleição para um candidato de São Paulo, que é o Júlio Prestes. Então, ao invés de apoiar o Antônio Carlos, que seria o candidato mineiro, ele apoia um candidato paulista, que é o Júlio Prestes. Esse rompimento faz com que Minas procure novos arranjos eleitorais, ao invés de seguir aquele velho pacto que vinha sendo costurado. Então, Minas vai encabeçar um movimento chamado de Aliança Liberal. O que é que essa Aliança Liberal ela tenta fazer? Ela tenta criar uma eleição que não passe pelas principais províncias de São Paulo e Minas. Então ela vai ceder o apoio dela a um candidato do Rio Grande do Sul, que é o Getúlio Vargas. Esse candidato do Rio Grande do Sul com um vice-presidente de Paraíba, né, da província da Paraíba. Então aqui a gente vê tentativas políticas de não apoiar Minas Gerais, mesmo sendo Minas Gerais quem está por trás. Por que isso? Eles querem propor uma nova política. Eles estão aqui fortalecendo uma nova aliança. Então, ao longo da eleição, nós temos uma disputa entre São Paulo e essa política mais tradicional, e uma política que se diz nova, embora ela seja ainda oligárquica, ela não foge disso, mas ela se diz nova porque ela está traçando uma nova aliança. Uma aliança entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Então essa aliança, como é que ela está aparecendo? Na candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa. Tá? Essa candidatura, ela vai fazer frente ao Júlio Prestes, mas ela não consegue derrotar o Júlio Prestes. Então nós temos mais uma vez uma vitória paulista. Acontece que existem alguns eventos no decorrer dos primeiros meses após a eleição que abre uma margem de manobra para Getúlio Vargas. Qual que é essa margem de manobra que o Getúlio Vargas vai encontrar? Após a eleição, o seu vice, o João Pessoa, ele vai ser assassinado. Então o Vargas ele vai saber capitalizar politicamente muito bem o assassinato do seu vice-presidente. Muito embora esse assassinato ele não tenha razões políticas no nível federal, o Vargas ele vai dizer que isso, de alguma forma, é fruto dos inimigos políticos dele. Então ele vai atribuir culpa aos inimigos, ele vai mobilizar as pessoas e ele encontra, numa parcela do Exército, um apoio muito significativo. Ele encontra naquele antigo movimento tenentista, né, responsáveis, movimento tenentista, por várias ondas em 22, né, de ataque ao governo republicano, e ele encontra aí apoio para tomar o poder. Então Vargas ele chega ao poder, né, com uma proposta de uma nova política. Essa nova política ela é aberta a partir da morte do seu vice-presidente, mas é também a partir do desgaste que há do pacto entre a maioria desses estados. Tá? Então é aí que o Vargas vai encontrar o caminho para assumir o poder.
E aí o Vargas ele assume de forma provisória, né, dentro desse movimento, em 1930. E aí o Vargas ele vai, a gente pode considerar o governo do Vargas em 3 divisões, a partir desse momento em que ele assume, né? O Vargas ele vai ter um governo que é chamado de governo provisório, depois ele vai desenvolver um governo que nós chamamos de governo constitucional e, por fim, ele cria o Estado Novo. Então, o que nós chamamos de Era Vargas é um período que vai de 1930 a 1945. É um período de intensas reformas políticas, de reformas do movimento trabalhista, né? Reforma dos direitos trabalhistas no Brasil, tá? Mas ele é também um momento que tem 3 divisões. E a partir da próxima aula nós vamos estudar as 2 primeiras divisões. Nós vamos estudar o período provisório e o período constitucional desse governo do Vargas. E nós vamos estudar também as contradições do governo do Vargas, né? Que é um governo que, ora, ele parece estar aumentando os direitos políticos, ora, ele tira direitos políticos, ora, ele estende a cidadania, ora, ele reduz a cidadania, né? Isso tudo ao mesmo tempo em que ele regulariza vários direitos trabalhistas. Então, ele é um governo que, por sua essência, é muito contraditório, tá? E é isso que a gente vai estudar a partir da aula que vem. Quais são essas primeiras contradições? Então a aula de hoje foi basicamente para mostrar a vocês como o período de final dos anos 20 e início dos anos 30 abrem caminho para o Vargas assumir o poder, né? Nós temos aqui o desgaste de uma aliança política que é de nível local a nível federal, né, que é a chamada República Oligárquica, somado isso a uma crise econômica, que é a crise de 29. Então temos um contexto internacional e uma crise nacional que abre caminho para uma dita nova política, uma política reformista, que é a política do governo Vargas. Agora eu vou pedir para vocês que vocês fiquem atentos ao caderno, ao roteiro de estudos, né? Façam os exercícios, que a gente se encontra aqui na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!